Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre a conservação em áreas protegidas, tá certo? Esse assunto é referente ao capítulo 3. Então, bons estudos e vamos iniciar nossa aula. Bom, turma, como nós já sabemos, o Brasil é um território rico em biodiversidades, certo? E existe uma grande preocupação que são as espécies ameaçadas, né? E ambientes também. É necessário buscar, então, formas de conservação e proteção dessa área. Bom, no Brasil, nós sabemos que existe, tá certo, proteções, né, geograficamente destinadas a essa conservação. De acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, né, a CDB, em 2000, certo? Do Decreto Legislativo número 2 de 1992, tá certo? Temos o quê? 3 formas aí de conservação. As APPs, tá certo? Que são as áreas de preservação permanentes, as reservas legais e as unidades de conservação, as UC. Então nós vamos falar sobre essas 3 na nossa aula, tá certo? Bom, a APP são áreas em que não é permitida a exploração, tá certo? Econômica direta. O objetivo, tá certo, é a proteção do solo, dos recursos hídricos e a biodiversidade. Para você ter um exemplo, certo, o que seriam essas APPs, né? São as matas, são um exemplo natural, né? São as matas ciliares que protegem os corpos d'água, tá certo, dos assoreamentos, garantindo a preservação da qualidade da água e das espécies que vivem nesse ambiente, tá certo? As APPs são as encostas, são os manguezais, chapadas, os morros, montanhas e serras com mais ou menos 100 metros de altura, tá certo? Agora vamos ver as reservas legais, que são áreas com vegetações nativas, tá certo? Que devem ser mantidas em todas as propriedades rurais com mais de 400 hectares, tá certo? Podem ser exploradas, mas de forma sustentável, ok? E mantendo a conservação da biodiversidade. O tamanho das reservas legais é calculado de acordo com o tamanho das propriedades e da região com quem se encontra. Ok, turma? Agora vamos ver as unidades de conservação. São os espaços, tá certo, territoriais de acordo com os recursos ambientais, como a flora, a fauna, a água e o ecossistema, tá certo? E são protegidas por lei devido às suas características naturais marcantes. Bom, são organizadas de 2 grupos. As unidades de proteção integral, tá certo? E as unidades do uso sustentável. As unidades de proteção integral são as mais restritivas, permitindo pouca interferência humana, ok? E proíbe o seu uso direto. O seu maior objetivo é a preservação ambiental, a educação ambiental e destinação para pesquisas. São elas as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, tá certo? Os monumentos naturais e refúgios de vidas silvestres, certo? Bom, e sobre as unidades de uso sustentável, de maior responsabilidade em 2018, ok? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são as áreas de proteção ambiental, a APA, tá certo? O domínio dessas áreas pode ser público, privado ou pode ser os 2. O objetivo maior é a orientação e a adequação das atividades humanas a fim de garantir a conservação daquela área, né? Daquele local. Elas podem ser de nível nacional, estadual e de municipal. Outro ponto que a gente pode discutir são as reservas particulares do patrimônio natural. São as áreas privadas criadas por iniciativa de propriedade rural, tá certo? Que assume a responsabilidade e a sua conservação. E pode servir também para pesquisas, né? E também para o lazer, por questões de visitação, ok? Outro ponto é a gestão das unidades de conservação, certo? Todas as unidades de conservação devem ter um plano de manejo, tá certo? Que são documentos elaborados com base em estudos sobre as áreas, tá certo? Que orientam as atividades que poderão ser realizadas e a forma de manejo desses recursos naturais.
Esse é o que a gestão de unidades de conservação faz, né? Podem ser, pode ser consultivos ou deliberativos. Podem ser consultivos ou deliberativos, dependendo da categoria em que se enquadra, e os órgãos responsáveis são os órgãos públicos, os centros de pesquisa, organizações de sociedade civil, certo? E nos municípios, as escolas podem participar desse tipo de projeto. Tá certo, turma? Bom, turma, então, deixo com vocês uma atividade, tá certo? Que é a página 215, vocês fazem toda a atividade, ok? Para melhor fixar esse conteúdo bem mais teórico, certo? Então, bons estudos e até a próxima.